E aí, pessoal, o que vocês acharam da primeira parte dessa aula 3? Entenderam o conceito de viabilidade? Claro que nós vamos treinar isso aí muito mais na nossa aula prática e ao longo de todo o curso. Lembre-se, fiquem à vontade para trazer suas próprias ideias, né, nas nossas discussões, nas monitorias, comigo ou com os monitores. Né? A melhor maneira de aprender isso aqui seria você testar já nas suas próprias ideias. Inclusive vai ter um exercício prático nessa aula, na aula prática para vocês, da aula 3, para você testar lá se a sua própria ideia é viável ou não. E eu quero que você traga essas dúvidas na monitoria, bater um papo comigo, para dessa maneira você aprender realmente, ter domínio, maestria dessa técnica. Nessa segunda parte da aula a gente vai falar sobre o que eu denominei aqui de resgate de viabilidade. É quando você teve a ideia, montou toda a pergunta, Pickett lá, estava tudo certo, mas e aí quando você foi ver a viabilidade, por um motivo ou outro, a ideia era inviável, né? Ou porque não tinha estudos suficientes, ou porque alguém já tinha publicado a sua ideia, a sua meta-análise com a sua pergunta Pickett, e aí o que você faz? Né? Agora a gente vai lançar uma operação salva metas aqui, né? A gente vai salvar ideias, salvar projetos, salvar a pergunta Pickett. Então, quando a meta-análise é inviável, né, você só tem duas opções, né? Ou ela de fato é inviável e você não tem muito o que você pode fazer, ela não é uma ideia que pode ser resgatada, ou você pode resgatar a sua meta-análise, essa operação resgate, através de alguma modificação, que é o que eu vou ensinar para vocês aqui nessa segunda parte da aula. Então só existem duas possibilidades. Ou você desiste total dessa ideia, e olha, eu não falo aqui desistir num sentido negativo, né? Todo mundo tem essa conotação quando a gente está falando sobre um assunto que envolve pesquisa ou a parte acadêmica, assim, não desista, siga em frente. Não, às vezes a resposta correta é desistir, às vezes é uma ideia muito ruim, às vezes é uma ideia, ou que não seja ruim, mas a execução dela é inviável, isso que eu quis dizer, não que a ideia seja ruim. Mas às vezes ela é inviável totalmente, às vezes a resposta correta é simplesmente abandonar aquilo ali e focar nas outras ideias que você tem. Como eu falei, você vai ter... a maioria das ideias que você tiver, elas não vão ser ideias viáveis, por um motivo ou outro. Então, muitas vezes desistir é a abordagem correta, né? E focar em seu tempo e energia em outra ideia. Agora, existe sempre a possibilidade de você modificar. Quando é uma ideia boa, quando ela está faltando um ou outro componente para ser viável, mas ela é modificável, você pode viabilizar ela através de uma modificação, aí é sempre válido fazer isso, né? Vamos ver algum exemplo prático aqui. Eu vou mostrar como você pode modificar a sua pergunta Pickett para tornar uma ideia que inicialmente era inviável e viabilizar essa ideia. Então essa aqui eu acho que eu já mostrei para vocês, essa meta-análise comparando criobalão com radiofrequência para tratamento de fibrilação atrial, para ablação de catéter em fibrilação atrial. Quando eu tive a ideia para fazer essa meta-análise aqui, ela foi publicada em 2016, quando eu tive a ideia para fazer essa meta-análise já estava lá, né? Essa outra meta-análise já tinha sido publicada, essa aqui em 2015, né? Com ideia semelhante, tinha outra meta-análise também publicada já em 2014. Então já tinha duas meta-análises prévias. Então eu tive a ideia, né, saiu lá o estudo Fire and Ice, lembra que eu mostrei aquele estudo? Aí tive a ideia para fazer a meta-análise, eu montei a pergunta Pickett, eu fui ver viabilidade, vi que tinha vários artigos. O próprio estudo Fire and Ice mencionava na sua discussão alguns artigos passados sobre o tema, então era muito claro que tinha 3 ou mais artigos. Mas na segunda parte da pergunta de viabilidade, ela bate na trave, né? Ou melhor, era inviável, porque tinha duas meta-análises prévias já publicadas com esse tema. Então, quais são as opções? Desistir, né? Focar meu tempo, minha energia em outra ideia, em outro projeto, ou modificar. Então, modificar, você tem basicamente duas opções para modificar. Uma delas, a mais simples, seria simplesmente agregar novos estudos. Essas meta-análises foram publicadas há 1 ano, há 2 anos, mas desde que essa meta-análise foi publicada, saíram 2, 3, 4, 5 estudos. Então agora é uma meta-análise que vai ser mais forte, vai ter um número muito grande de pacientes, um número maior de pacientes. Então a primeira modificação é simplesmente uma atualização da mesma coisa que foi feito previamente. Aí você me pergunta, Anderson, quantos novos estudos eu preciso para que justificar
uma nova meta-análise, né, em cima de outra que já foi feita no passado com a mesma ideia. Não existe um número exato para isso, né? Eu diria que um estudo é provavelmente muito pouco. 2 é talvez razoável, a partir de 3 começa ficando mais e mais interessante atualizar uma meta-análise que já foi feita. E mais do que o número de estudos, é importante considerar também o número de pacientes relativo ao número de pacientes que tinha antes. Então, às vezes você tinha 5 estudos, agora só tem 3 novos. Mas os 3 novos têm mais pacientes do que todos os 5 anteriores combinados. Então, só algum exemplo onde não é só o número novos de estudos, mas sim o número de pacientes também novos relativos ao tanto que tinha antes, tá certo? Então, essa seria a primeira e mais fácil maneira da gente simplesmente modificar, agregar na literatura ao fazer uma meta-análise que é maior, que tem mais estudos, que tem mais pacientes, porque desde que a última foi publicada já saíram vários estudos que se encaixam na nossa pergunta Picoult. Então essa seria uma opção. Mas a outra opção é você modificar a sua pergunta Picoult. E aqui eu digo tanto talvez modificar em relação à sua pergunta Picoult original, mas principalmente modificar a pergunta Picoult em relação a que a meta-análise prévia fez. Porque se você for fazer igual o que ele fez, você vai ter dificuldade de publicar, a não ser que você tenha muitos novos estudos. A gente já falou sobre isso. Mas e se você fizer alguma coisa diferente do que já foi feita? E é isso que eu quero discutir aqui com vocês. E se você modificar a pergunta Picoult da meta-análise prévia? Ele fez um aspecto focado em uma população, você foca em outro subgrupo, né? Existem várias maneiras de modificar a pergunta Picoult em relação à meta-análise que foi previamente publicada. E é isso que eu vou falar aqui com vocês. Existem N maneiras diferentes. Você pode focar em uma população diferente, né? Uma parte da população, né? Seriam subgrupos aí, subgrupos veio errado ali. Estudos randomizados, né? Se a meta-análise prévia falou sobre estudos randomizados e não randomizados, né? Ou seja, foi contaminada a meta-análise com estudos não randomizados, mas agora tem vários estudos randomizados novos, talvez você faça uma meta-análise nova agora só de estudos randomizados. Opa, é muito mais forte, é uma modificação da meta-análise prévia. Né? Talvez tenha novas tecnologias, você foca a sua meta-análise nessas novas tecnologias, modificando algum aspecto da intervenção, né, do I em Picoult e assim por diante. E cada ideia vai ter uma possibilidade nova de modificação. Né? Depende da sua ideia específica. Eu não sei exatamente o que você vai fazer. Né? Você pode fazer focando em aquela ideia Picoult que você tinha originalmente, você pode agora pensar em uma subpopulação de interesse, né? Modificando aquela ideia Picoult que já foi publicada previamente. Então tá lá, da nossa meta-análise, vou ensinar para vocês o que eu fiz lá que tornou ela viável. Lembra que ela foi publicada em 2016, mas tinha em 2015 e 2014 meta-análises prévias. E quando você for fazer isso, atenção, você precisa justificar na sua introdução por que você está fazendo uma nova meta-análise se já tem meta-análises prévias. Você não pode simplesmente ignorar o fato de que existem meta-análises prévias. Você precisa mencioná-las na sua introdução e justificar por que você está fazendo uma nova meta-análise. E é isso que eu fiz nesse meu exemplo. Tá lá, na introdução do meu paper está escrito o seguinte texto: meta-análises prévias mostraram uma eficácia similar entre o criobalão e radiofrequência. Ou seja, eu já deixei claro para o revisor, para o leitor, que existem meta-análises prévias. E aí eu citei elas, né? Vai ter o número de referência da meta-análise de 2015 e de 2014. Aí agora eu vou vir e vou justificar por que a minha meta-análise é digna de ser aceita na revista, que ela é digna de agregar, que ela agrega na literatura. Então olha o que eu escrevi, olha. Contudo, todavia, aqueles estudos, eles focaram em tecnologia de primeira geração. Né? Agora a gente tem novas tecnologias. Além disso, a grande maioria dos estudos eram não randomizados naquela meta-análise, né? Então, eu estou colocando onde eu vou ser diferente das demais. Eu estou colocando a fundação aqui para justificar. Então, eu vou fazer diferente.
Eu vou modificar. O meu estudo é diferente desses outros passados. Não tirando o mérito dos estudos passados no momento que eles foram publicados, eles eram o melhor que se podia fazer, mas agora, né, a gente evoluiu na literatura nessa área e podemos agregar com essa nova meta-análise. Além disso, a população total, né, comparando estratégias de ablação, mais que duplicou desde aquelas meta-análises. Então aqui eu estou utilizando aquela técnica simplesmente de ter mais estudos, ter mais pacientes. Eu não fiz nada para merecer isso aqui. Não tive que modificar a pergunta Picoult nem nada. Só o mero fato de que agora é 2016 e desde 2015 e 2014 foram publicados vários novos estudos. Então, é o número total de pacientes aqui mais que dobrou desde as meta-análises prévias, né? Considerando-se que tiveram a publicação de vários estudos recentes, incluindo 3 randomizados, né? Então, portanto, né, já tendo justificado tudo isso, nós vamos fazer uma meta-análise atualizada, comparando essas duas estratégias, né, para fazer a ablação de FA, e além disso, vamos fazer análise de subgrupos para consolidar os nossos achados. Então essas análises de subgrupos iam focar justamente nesses temas que eu coloquei aí em negrito. Análise de subgrupo com a tecnologia melhor, análise de subgrupo em estudos randomizados e assim por diante. Então veja que embora tinham 2 meta-análises prévias, a gente foi lá e agregou na literatura porque o nosso estudo vai vir a melhorar. Modifiquei a pergunta Picoult, né? Ou pelo menos fiz subgrupos modificando a pergunta Picoult e também pelo próprio número maior de pacientes que surgiram desde essas meta-análises prévias. Tá joia? Então, quando eu falo modificar a pergunta Picoult, pode ser focando em subgrupos. Eu fiz, além de atualizar em número, eu foquei em subgrupos diferentes e dessa maneira fiz o resgate daquela ideia que inicialmente parecia inviável, porque tinham tido outras meta-análises publicadas nisso. Agora a gente vai terminar essa aula aqui juntando a aula 2 e a aula 3. Juntando a pergunta da meta-análise e a pesquisa de viabilidade, agora a gente vai definir os critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de inclusão e exclusão na nossa meta-análise são basicamente a pergunta Picoult. A gente praticamente fez isso na aula 2. Lembra que eu estava falando para vocês que a pergunta Picoult é a linha que delimita, os estudos que são similares para serem inclusos, os que estão dentro da pergunta Picoult e os que estão fora da pergunta Picoult, as laranjas que não são similares, né? E por que elas são laranjas? Esses outros estudos são diferentes dos que nos interessam? Porque eles diferem em algum componente importante da pergunta Picoult, seja a população, seja a intervenção, o controle. Espero que isso tenha ficado claro aí no exercício da aula 2 que vocês fizeram, né? Aquele exercício lá onde eu coloquei vocês para pesquisarem vários artigos para ver se encaixavam na pergunta Picoult que a gente delineou. Se estava dentro dos limites da pergunta Picoult, era uma maçã. Se estava fora dos limites da pergunta Picoult, era um laranja. Então agora a gente vai unir tudo aquilo lá com a pesquisa de viabilidade e definir os critérios de inclusão e exclusão na nossa meta-análise. Então, a gente definiu a pergunta e testou a viabilidade, aí vocês vejam que esse processo é dinâmico. Eu falei para vocês aqui agora, ainda nessa recente, que se for inviável, a gente faz a operação resgate. A gente pode modificar algum elemento da pergunta Picoult, ou seja, eu voltei na pergunta para fazer isso, e aí testei a viabilidade, voltei na pergunta, testei a viabilidade. É claro que não necessariamente muitas vezes, mas você precisa linkar esses dois aspectos, né? Você desenha uma pergunta Picoult, vira um rascunho e joga fora, porque ficou inviável. Você modifica algum aspecto, até você ter aquela pergunta Picoult que é viável. É a pergunta Picoult que você vai avançar. E esse processo é muito importante. Eu quero fazer uma pausa aqui e deixar bem claro para vocês o tanto que isso é importante. A gente ainda está no começo do processo. A gente não caminhou ainda nem 25% do caminho para você ter o artigo publicado, mas eu já sei nesse momento que isso vai virar uma publicação. Eu já sei nesse momento que isso aqui vai aparecer num congresso de cardiologia. No caso, na minha área, na sua área, seja qual for a sua especialidade. Por que eu sei? Porque eu
tive a ideia, montei uma pergunta Pickett, testei a viabilidade, não era viável, modifiquei, agora é viável, aí agora eu tenho uma pergunta Pickett viável. E com isso eu vou montar meus critérios de inclusão e exclusão. E esse artigo vai ser aceito em alguma revista. Eu vou trabalhar nele agora que eu tenho uma ideia viável, vou trabalhar nele com o máximo do meu esforço e capacidade para que ele fique pronto de forma rápida. Lembra que eu falei para vocês em algum momento que meta-análise é um sprint, não é uma maratona. Então, uma vez que você tem uma ideia viável, e pode ser que dê trabalho para você encontrar essa ideia viável. A maioria das ideias não são viáveis, né, ou as pessoas já publicaram antes, ou não tem artigos suficientes. Mas quando você encontra uma ideia viável, quando você encontra uma ideia que é vencedora, você não pode medir esforços para levar ela até o final. Porque senão vem alguém e faz antes de você, ou senão fica engavetado e nunca sai do lugar. Tá bem? Então isso é muito importante. Então vamos ver o que são esses critérios de inclusão e exclusão. Olha essa outra meta-análise que a gente fez aqui. É a meta-análise que surgiu a partir daquela ideia do estudo River. Lembra que eu mostrei para vocês? Ainda nessa aula, né? Teve o estudo River, mas na discussão do estudo River tinha o Engage e tinha o Aristotle. Então me tornou agora a minha ideia viável. Eu tenho 3 artigos. 3 artigos. Ainda encontrei um quarto depois, né, na aula futura, que é na aula de busca sistemática na literatura. Então tá lá, essa meta-análise. A ideia, a pergunta Pickett era essa aqui, eu acho que eu já apresentei para vocês. Paciente com fibrilação atrial, que tem válvula mitral biológica ou reparo, essa é a população. Eu vou tratar com NOAC, né? NOAC ou varfarina, perdão, não é placebo não, é NOAC ou varfarina, tá bem? E aí o desfecho é mortalidade cardiovascular, eventos tromboembólicos, AVC e eventos hemorrágicos, né? É uma meta-análise terapêutica e os estudos são randomizados, tá bom? Todos os estudos que eu decidi incluir eram randomizados. Por quê? Porque eu tinha estudos randomizados suficientes. E o tempo de segmento a gente decidiu fazer em 3 meses. Então eu tive a ideia, eu montei uma pergunta Pickett e eu provei que ela é viável. Eu provei que a pergunta Pickett é viável. Eu tinha 3 ou mais artigos, não tinha meta-análises prévias. Então, com essa pergunta Pickett agora, eu vou montar os critérios de elegibilidade, né, que vai ser inclusive um parágrafo da escrita do artigo. Lá na última aula, no Implementation Day, eu vou explicar para vocês como que escreve o artigo, só que a gente já vai criando construindo isso ao longo do curso. E aqui já está um parágrafo pronto do seu artigo. O parágrafo na seção de métodos sobre critérios de elegibilidade, Inclusion and Exclusion Criteria, critérios de inclusão e exclusão, já está pronto. Por quê? Porque o critério de inclusão e exclusão é a sua pergunta Pickett que é viável. Você fez a pergunta Pickett na aula 2, talvez modificou ela testando a viabilidade. Agora que você tem uma pergunta Pickett vencedora, que é viável, esses são os seus critérios de inclusão e exclusão. Então vamos ver o exemplo aqui. Nós incluímos estudos que preencheram os seguintes critérios. Estudos randomizados apenas. Não é um dos componentes da pergunta Pickett? Não é o primeiro T? O primeiro T é tipo de estudo. Eu decidi que eu já sabia que tinha estudos randomizados suficientes, eu decidi que eu vou fazer minha meta-análise só de estudos randomizados. Nem sempre isso é possível, eu já mostrei para vocês que às vezes você não tem esse luxo de fazer uma meta-análise só de estudos randomizados. Tudo bem, aí você colocaria aqui randomizados ou não randomizados. No meu caso, eram só randomizados. Que compararam NOAC, a intervenção, contra varfarina, o grupo controle, que é o antagonista da vitamina K. Então tá lá o critério de elegibilidade. Já tem o primeiro T, já tem o I, já tem o C. E depois vem a população, em pacientes que têm fibrilação atrial, com troca valvar ou reparo valvar. Então essa é a população do meu estudo. E aí o quarto é que me deram desfechos de interesse. Quantos desfechos de interesse? Lembra disso? Para participar, para ser incluído na minha meta-análise, basta ter pelo menos um desfecho de interesse. Não precisa ter todos, eu expliquei isso para vocês já. Então tá lá, então esses eram os critérios de inclusão e exclusão. Tá lá, a pergunta Pickett está bem delineada aí. Tá bem? Os desfechos de interesse aqui, eu listei todos eles. Os desfechos de interesse são mortalidade cardiovascular, mortalidade total, embolia sistêmica, AVC hemorrágico, AVC isquêmico e assim por diante. Tá bom? Então tá lá os critérios de inclusão e exclusão. De onde vieram eles? Basicamente vieram da pergunta Pickett. Os critérios de inclusão e exclusão vieram da pergunta Pickett.
da pergunta Picot que é viável. Eu só vou levar esse projeto para frente se eu determinei nesse momento que ele é um projeto viável. Tá bom, pessoal? Um outro critério de exclusão que você sempre tem que adicionar é esse critério de exclusão aqui. Então, os critérios de exclusão eles são basicamente qualquer ponto importante da sua pergunta Picot que você quer enfatizar que vai ficar fora, tá bem? Então, por exemplo, se você quiser incluir só estudos que tenham mais de 3 meses de segmento, então você poderia colocar como critério de exclusão ter menos de 3 meses de segmento. Agora, um critério de exclusão que sempre deve estar presente, independente da sua ideia, é esse critério de exclusão aqui, populações sobrepostas. Então, se você tem dois estudos, que são dois estudos diferentes, que têm a mesma população, ou pelo mesmo que seja uma sobreposição parcial, você tem que excluir um deles. Porque aí você estaria incluindo o mesmo paciente duas vezes. Se o estudo do Silva e o estudo do Moura são publicações diferentes, são estudos diferentes, mas tem uma sobreposição de pacientes, talvez tem 50 pacientes que estão presentes nos dois estudos, aí você não pode incluir os dois estudos na sua meta-análise, pelo menos não no mesmo desfecho, porque você estaria contando duas vezes o mesmo paciente. Então você tem que excluir, geralmente exclui-se o estudo com o número menor de pacientes, você inclui aquele estudo que tem o maior número de pacientes. Vamos ver um exemplo? Para ficar claro, essa aqui é outra meta-análise que eu publiquei sobre a prevalência, a meta-análise é diagnóstica, sobre a prevalência de fibrilação atrial e a normalidade de condução em pacientes com doença de Chagas. Tá bom? Então olha lá, é bem simples esse conceito aqui. Tem esses dois estudos diferentes, né? Um estudo aí, o último autor é Barbosa, na esquerda, e no outro, o último autor é Vilas Boas. São dois estudos do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Aí vocês percebam que os critérios de inclusão nos dois estudos são semelhantes. 246 pacientes com doença de Chagas, 222 pacientes com doença de Chagas, incluídos de janeiro de 2000 a janeiro de 2008. Esse aqui de janeiro de 2000 a dezembro de 2008. Então reparem o seguinte, pessoal, é o mesmo hospital, com a mesma população, pacientes com Chagas, no mesmo período, de 2000 a 2008. Então você não acha que vai ter população sobreposta lá? Mesmo que eu não sei individualmente quem que é o mesmo paciente, tudo me leva a crer que a população é sobreposta. Mesmo hospital, mesmo tempo de recrutamento, mesma doença, que é a doença de Chagas, então são os mesmos pacientes. Então nesse caso eu excluiria o estudo menor. Eu não incluiria o estudo que tem 222 pacientes, eu ficaria com o estudo que tem só 246. Então nesse caso são estudos diferentes, mas com populações sobrepostas. Tá bom? Então sempre um critério de exclusão vai ser, se tiver populações sobrepostas, a gente vai excluir. E como você exclui? Geralmente baseado no menor número de pacientes. Você poderia usar outro critério, você poderia excluir, por exemplo, baseado em qualidade metodológica, mas não é o mais comum. O mais comum é você simplesmente excluir o número menor de pacientes. Mais simples também, né? Um critério muito objetivo. Pessoal, isso é diferente de ter publicações diferentes do mesmo estudo. Vamos entender esse conceito aqui? Suponhamos que você está fazendo uma meta-análise sobre tratamento antihipertensivo e você utiliza o estudo SPRINT, né, que é um dos estudos maiores randomizados sobre esse tema. Aí no estudo SPRINT, pessoal, ele tem várias publicações. Está aqui uma publicação de 2015 com o estudo SPRINT, está aqui uma publicação de 2021, se eu não me engano, 2021 com o estudo SPRINT. Então aqui são publicações diferentes, mas são o mesmo estudo. Isso é muito importante. Ao longo da nossa trajetória, você tendo as suas ideias ou trabalhando nos exercícios aqui, você vai ter oportunidades onde você precisa do mesmo estudo, nesse caso o estudo SPRINT, buscar informações em várias publicações diferentes. Às vezes uma publicação está focada em um desfecho específico, outra publicação está focada em uma população que você tem muito interesse, um subgrupo de interesse, e assim por diante. Então, você poderia, por exemplo, encontrar uma publicação do estudo SPRINT que foca em todos os pacientes renais do estudo SPRINT. Aí, se você está querendo trazer essa população para dentro do seu estudo, você tem que olhar aquela publicação. E você tem que ficar montando um quebra-cabeça do estudo SPRINT, né? Você, às vezes, tem que olhar 3, 4 publicações para pegar todos os dados que você precisa do estudo SPRINT. Um dado está numa publicação, outro dado está em outra e assim por diante. Mas aqui você não está excluindo o estudo SPRINT, não é isso. Você está incluindo o estudo SPRINT, só que tem várias publicações do mesmo estudo.
Não, lá era diferente, lá eram estudos diferentes, só que tinha populações sobrepostas. Aqui você vai incluir o estudo sprint, mesmo que tenha publicações diferentes. Então uma coisa é estudos diferentes, outra coisa é publicações diferentes do mesmo estudo. Então esse aqui é o mesmo estudo, é o estudo sprint, é o estudo sprint. Então eu não vou incluir as duas publicações separadas na minha meta-análise. Não, a publicação vai ser o estudo sprint, mesmo que eu tenha que pegar dados de fontes diferentes, de publicações diferentes. Tá bom? Se não ficou claro esse ou outros conceitos, vocês já sabem onde que a gente vai resolver qualquer dúvida. O importante é que você esteja presente, anote suas dúvidas, venha nas monitorias. Qualquer conceito que não ficou claro, eu respondo com o maior prazer. Vamos fazer o resumo da nossa aula aqui. Pessoal, você teve uma ideia na pergunta na primeira aula, usando os vários métodos lá que eu expliquei para vocês. Aí você formulou a sua pergunta Picot. Agora você, nessa aula, aprendeu a definir se é viável. Como que a gente sabe que é viável ou não? Tem que ter 3 ou mais estudos e tem que ser inédita essa meta-análise, né? Inédita, né? Entre aspas, porque se não for viável, você pode modificar. Se não for viável, você pode desistir da ideia, e às vezes a resposta correta é desistir de fato, ou às vezes você pode modificar a ideia. Modificar de uma das maneiras que eu expliquei para vocês. Onde que a gente encontra os 3 ou mais estudos para provar que a ideia é viável? Eu expliquei para vocês para procurar em discussões do próprio artigo, que deu origem à ideia, artigos de revisão, olhar no up-to-date, capítulos de livro, diretrizes e assim por diante. Como que eu sei que a meta-análise é inédita? Você faz uma busca ampla com termos genéricos relacionados à sua pergunta no PubMed, aí você coloca o conector booleano AND, que eu vou ensinar vocês a usar isso mais para frente no curso, e coloca AND Meta-Analysis, né? Em inglês, né? AND Meta-Analysis, coloca entre parênteses, entre aspas, perdão. Eu vou explicar o sentido das aspas mais para frente quando a gente aprender a procurar no PubMed. Por enquanto, você só precisa fazer isso, colocar AND Meta-Analysis com meta-análises entre aspas. E se for inviável, a gente já falou que você pode modificar essa ideia aí, não é mesmo? Então agora, para finalizar, só tinha mais um conceito aqui para discutir com vocês. Fechando o nosso resumo aqui, aí depois de feito tudo isso, depois que a sua pergunta é viável, você vai agora montar os critérios de inclusão e exclusão. Depois que a pergunta Picot é viável, você vai fazer critérios de inclusão e exclusão. Então, é a combinação de pergunta Picot e pesquisa de viabilidade que determina os seus critérios de inclusão e exclusão. E aí você lembre também de excluir populações sobrepostas, tá? Tem uma pergunta Picot com mais de 3 estudos e é uma ideia inédita, você tem uma ideia viável. Agora você vai tocar isso para frente e fazer sua revisão sistemática e meta-análise. O último conceito que eu queria discutir com vocês é o seguinte: e quando você tem muitas laranjas, quando você tem estudos muito heterogêneos e você tem poucas maçãs, né? Então você tem muitos estudos que não se encaixam na sua pergunta Picot exatamente, você não consegue fazer uma pergunta Picot que é ampla e abarque esses estudos e faça sentido porque eles são muito diferentes entre si, os estudos são muito diferentes. Quando você tem isso aqui, quando os estudos são muito heterogêneos e nada se encaixa muito bem em uma pergunta Picot que faça sentido, você tem uma outra opção. Quando você tem estudos muito heterogêneos que não se encaixam em uma pergunta Picot que faça sentido, você tem mais de 3 estudos, mas eles são muito heterogêneos. E é uma ideia inédita, ou seja, todos os demais critérios aqui da sua pergunta Picot, eles se alinham, eles se encaixam. Exceto que a pergunta Picot ela não consegue abarcar todos de uma maneira que faça sentido, porque os estudos são muito diferentes entre si. Nesse caso, é só você fazer uma revisão sistemática e não fazer a meta-análise. Por que isso? Porque a meta-análise é a síntese quantitativa do resultado de estudos similares. Síntese quantitativa do resultado de estudos similares. Se os estudos são muito heterogêneos entre si, não faz sentido você combiná-los. Não faz sentido você juntar um estudo com o outro para criar uma estatística nova. Aí você não pode fazer a meta-análise, mas você pode seguir todos os próximos das aulas que a gente vai discutir aqui, mais para frente, você pode fazer tudo isso, exceto a meta-análise na aula 8. Ou seja, você vai fazer uma revisão sistemática, onde você vai incluir o resultado de vários estudos diferentes, que se encaixam ali nos temas que você está discutindo,
que se encaixam na sua pergunta, mas aí a pergunta ela pode ser bem mais ampla. A pergunta pode incluir estudos que são diferentes entre si, porque você não vai somar eles, você não vai somar eles de forma quantitativa. Então você pode fazer uma revisão sistemática quando você tem muitas laranjas e você não tem maçãs suficiente. E nós vamos agora para a nossa aula prática. Façam um exercício, quero ver todos vocês lá para a gente aprender sobre como executar na prática o teste de viabilidade nas meta-análises que vocês vão fazer. Um abraço e a gente se vê na aula prática. Tchau, tchau.